E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência à nossa aula sobre progressão aritmética, beleza? Aqui, mais precisamente, a gente vai falar sobre termo geral de uma PA, trabalhar desde a demonstração para como chegar nessa fórmula e também mostrar uma outra fórmula alternativa dela e como utilizá-la, beleza? Já vou pedindo aqui para vocês deixar um like aí, se inscreve aí no canal, beleza? E também comentem aí qualquer dúvida que gerar sobre esse conteúdo, que eu terei um prazer maior em responder. Então vamos lá. Termo geral de uma PA. A gente viu que uma PA ela é definida pela lei de recorrência, ou seja, ele me dá o primeiro termo e a gente descobre a partir do segundo termo usando o anterior mais um valor fixo chamado de razão. Ou seja, a gente vai ter essa definição aqui. E a gente quer usar agora, sair da lei de recorrência e partir para a lei de formação, ou termo geral, como propriamente dito também. Vamos pressupor aqui. Vamos fazer aqui pela lei de recorrência. O que é que eu tenho na lei de recorrência? Eu tenho que A1 é um valor fixo, ok? A1 é o próprio A1. A2 é A1 mais um R. Quem é A3? A3 é A2 mais um R. Quem é A4? A4 é A3 mais um R. A gente vai ter uma sequência de termos aqui. E quem é a N? A N é quem? É a N menos 1 mais um R. Então, essa aqui é pela lei de recorrência. A gente tem o seguinte, que o primeiro termo ele é dado, ele é fixo. E a partir do segundo é usando o termo anterior mais um valor fixo, R, que a gente chama de razão. Isso visto na aula anterior. Eu tenho várias equações aqui do primeiro grau. Se a gente analisar aqui, eu tenho aqui uma equação, outra equação, infinitas equações e uma equação aqui de AN. Perceba que nesse caso aqui a gente vai chegar na fórmula. Não é obrigatório você saber fazer isso. É minha obrigação como professor mostrar. Depois eu vou mostrar a fórmula pronta, mas é só vocês entenderem como é que funciona. Se eu somar aqui todos esses valores, ok? Se eu somar aqui todos esses valores, o que é que eu vou ter aqui? Beleza? Vamos lá. Minha reta aqui é uma complicação danada. Pronto, melhorou um pouquinho. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos supor que eu quero somar aqui todos esses valores desse lado e todos esses valores do outro. Eu posso fazer isso na equação se eu mantenho a igualdade. Se perceberem bem, eu vou excluir a primeira, porque tanto faz. A1 e A1 é igual, então posso tirar dos dois lados. Melhor, eu vou permitir aqui, para a gente poder entender aqui. Vamos lá, o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais... Vou ter infinitos AN aqui, né? A5, A6, A7 mais AN menos 1 mais AN igual a... Percebam aqui que eu vou ter o quê? A1 mais A1, porque eu tenho 2 A1, beleza, aqui. Acabo tendo 2 A1. A2, A3, infinitos A, né? Até AN menos 1. Eu não tenho AN nesta fileira aqui. E R, se vocês analisarem bem, eu vou ter R daqui até aqui. Então, quantos R's eu vou ter? Eu posso multiplicar, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui 5 mais 5 mais 5, concordam comigo que eu posso botar 5 vezes 3? Já que a quantidade que eu tenho aqui são 3, então eu faço 5 vezes 3. Não é assim que a gente faz a multiplicação? Então, se eu tenho R mais R mais R mais R mais R mais R, então vai ser R vezes a quantidade de R's que nós temos lá. E, ó, quem vai contar aqui é o índice. Se eu olhar aqui no cantinho, ó, veja bem, começa do 1, então o primeiro R é 1, o segundo R é 2, o terceiro R é 3, vai ter uma porrada de R até chegar no último R, que é quanto? N menos 1. Ou seja, eu vou multiplicar aqui por... Opa, tá em vermelho, não quero em vermelho. Eu tenho aqui como N menos 1. Agora vem o pulo do gato. O que é que eu tenho igual de um lado e do outro? Eu posso fazer o corte, né? O cancelamento desse valor. Então, o que é que eu tenho igual de um lado e do outro? Eu tenho 1 a 1. Veja, eu não posso cortar os dois, porque eu só tenho 1. Eu tenho o A2. Eu tenho o A3.
Veja que eu vou ter até o AN menos 1. Eu não posso cortar N porque eu não tenho AN no final. Então, daqui... Perdão. Vou até voltar aqui para deixar na ordem sequenciada interessante. Então, ó, vou cortar esses aqui. E aqui eu vou cortar daqui. Então, daqui até aqui, eu tenho de A1 até AN-1. Não é isso? Se eu analisar daqui, ó, até aqui, eu também tenho de A1 até AN-1. Então eu posso cancelar todos eles, porque eu estou cancelando os dois lados. É como se eu estivesse numa balança, tirando 10 kg de um lado e 10 kg do outro. E fica sossegado, porque se estava igual antes, se eu retirar a mesma massa de cada lado, vai manter a igualdade. E aí o que, que sobrou pra gente? Eu vou até continuar aqui em cima, beleza? Eu tenho aqui, desse lado só sobrou AN. No primeiro membro desse lado aqui, só me sobrou um termo, que foi AN aqui. Então eu teria aqui AN igual a... Do outro lado eu tenho quem? Eu tenho um A1 mais... Cortei todos os outros A's que tinha aqui. Eu tenho um R vezes N menos 1. E está aqui nossa fórmula pela lei de formação geral, ok? Pelo termo geral de uma PA. Então o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter o valor de AN é igual ao primeiro termo somado com a razão, que multiplica pela quantidade de termos menos 1. E essa é a fórmula aqui. Professor, eu preciso decorar essa demonstração? Claro que não. O que você precisa lembrar é da fórmula. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Ok? Vamos lá. O termo geral de uma PA é dado por essa fórmula aí. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos o R. R é a razão, a gente já viu nas aulas anteriores. N é a ordem, ou seja, a posição do termo que eu quero descobrir, ou do termo dado. E aí nós temos que... Perdão, isso aqui não é é AN é dado pela seguinte expressão. Então, nós temos aqui A1 é o primeiro termo. N é a ordem do termo, ou seja, a posição dele, e R é a razão. Como é que a gente utiliza aqui? Vamos pegar aqui esse exemplo, para ficar bem mais claro. Temos que conhecer dois valores para fazer esse termo aqui, A1 e R. Veja bem, se eu quero descobrir aqui, para poder usar a fórmula, eu tenho que saber dois valores, o primeiro termo e o valor da razão. Temos aqui, ó, exemplo 1, calcule o oitavo termo da progressão aritmética. Concordam comigo que ele quer saber A8? Já que ele quer o oitavo termo, A8. Precisamos saber quem é A1, e isso a questão dá, é o primeiro termo, 6 negativo. Precisamos também saber a posição, N, e N sabemos, se a gente quer saber o oitavo termo, N é 8. E precisamos saber a razão. A razão ele não deu, vamos descobrir a razão. Eu usarei aqui do lado, ó, o cálculozinho da razão. A razão pode ser encontrada como quem? O segundo termo menos o primeiro. Ou seja, é um termo menos anterior, né? Quem era o segundo termo? O segundo termo é menos 2, menos, quanto é o primeiro termo? Menos 6. Cuidado, viu? Os dois menos aqui, do menos 2 e do menos 6, é do valor do número, enquanto que esse menos aqui, do meio, é o valor, é o menos da fórmula. Temos aqui que R é igual a menos 2, menos com menos, sinais separados por parênteses, eu coloco dentro do jogo sinal. Agora, sinais, ó, quando são separados por parênteses, para quem tem dúvida aqui, eu coloco dentro do jogo. Então, sinais iguais dá mais. Porém, quando o sinal é separado por um número, eu faço o jogo de sinal para saber se a conta é de mais ou de menos. Então, os sinais são diferentes, a conta é de menos. 6 menos 2 dá 4. Só que eu boto o sinal do que tiver maior módulo, ou seja, do maior número sem sinal. Quem é maior, 6 ou 2, 6. Eu pego o sinal dele. Então, eu tenho a razão aqui é 4. Quando é positivo, eu não preciso botar o sinal. E agora, quando eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão e eu tenho a posição, dá para encontrar o termo que eu quero descobrir. Então, nessa fórmula aqui, nós temos o quê? Que
AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir. Então, queremos saber o oitavo termo. Então, eu não tenho AN, eu tenho A8. É igual a... Quanto é A1? A1 é menos 6. Mais, abre parênteses. Quanto foi N? N é 8. 8 menos 1 vezes quanto foi R? 4. Ou seja, eu só substituí os valores. Se eu quero achar o oitavo termo, então aqui no lugar de N eu coloco um 8. O valor de A1 era menos 6 nessa fórmula, então eu coloquei menos 6. Como eu queria achar o oitavo termo, o N é 8. Por isso que aqui não fica, fica A8, beleza? Não é nem 8, aqui fica um A8, porque eu quero achar o oitavo termo. E aí onde tem N eu coloco 8. E a razão a gente descobriu no cálculo na estante, que é 4. Então eu tenho a seguinte fórmula. Basta resolver. Primeiro resolve o do parênteses. Isso aqui é bem clássico. Então, menos 6 mais 8 menos 1 dá 7. Depois a multiplicação. Então, 7 vezes 4 dá 28. E depois a conta de mais e menos. Como eu tenho sinais diferentes da conta de menos, 28 menos 6 dá 22. Pega o sinal do maior módulo, mais 22. Logo, o nosso oitavo termo aqui é 22. Tranquilo? Vamos seguir para o exemplo número 2, para poder reforçar. Calcule a razão da progressão aritmética sabendo que A1 é 18 e A5 é 6. E aí, aqui é uma outra situação que eu posso utilizar essa fórmula. Quando eu tenho uma fórmula aqui, o que a gente pode descobrir? Que, tendo o valor de A1 e tendo o valor de AN, dá para descobrir o valor de R. A gente tem aqui, como posso dizer aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. Tendo essas 4 variáveis, eu consigo descobrir o valor de uma delas se eu tiver as outras 3. Como assim, professor? Eu tenho as variáveis aqui. AN, A1, N e R. Okay? São as 4 variáveis envolvidas. Se eu souber de 3 delas, eu consigo encontrar a quarta. Por isso que, no exemplo 1, eu consegui achar o valor de A8. Porque eu tinha o valor de A1, eu tinha o valor de N e eu tinha o valor de R. Então, para usar essa fórmula aqui, eu tenho que ter 3 variáveis. Não importa qual delas. Das 4, tem que ter pelo menos 3. Se eu tiver 3, eu consigo encontrar o valor da quarta variável. Beleza? Vamos aqui ver as variáveis que eu tenho. Lembrando que o N ele muda para um número, né? Que é a posição no que eu quero encontrar. Então, temos a seguinte situação aqui. Ele me deu A1, que é a primeira variável, 18. Ele me deu a N como A5, para a minha situação, que vai ser o valor de 6. Ele pede o valor da razão, e aí o valor de N fica o valor da posição do AN. AN não foi A5, então N é igual a 5. Ou seja, o valor aqui da posição vai ser o valor de N. Por isso que acaba aqui, mesmo que eu tenha 4 variáveis, uma acaba denunciando o valor de N, no caso. O AN acaba denunciando o valor de N. Tendo as 4 variáveis, eu posso usar a fórmula. A fórmula era AN é igual a A1, vou até copiar a fórmula igualzinho aqui, ó, mais N menos 1 vezes R. A N para mim vai ser A5, então eu teria A5 é igual a A1 mais 5 menos 1 vezes R. Veja aqui, o valor de N aqui eu coloquei 5, e agora eu vou botar os valores deles. Quanto foi A5? A5 é 6. Quanto é A1? A1 é 18. 5 menos 1, já colocarei o valor 4, fazendo a conta de menos, e deixarei o R. Professor, eu tenho isso aqui agora, como é que eu resolvo? Simples. Em vez de eu ficar passando de lado, mudando de sinal e fazendo aquela coisa toda, eu vou olhar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro é tudo que está antes da igualdade, segundo membro é tudo que está depois da igualdade. Para resolver uma equação aqui, a gente coloca, quem tem letra, coloca no primeiro membro. Ou seja, se eu colocar aqui a igualdade, eu vou colocar aqui no lado esquerdo, quem tem letra, e no lado direito, vou botar até de vermelho aqui, no lado direito,
eu vou colocar quem não tem letra, termo independente. Então, vamos lá. Quem é que tem letra aqui? Eu só tenho 4R, né, com letra. O 6 está sozinho, não tem letra nenhuma, e o 18 não tem letra nenhuma. Então, eu colocarei aqui 4R. Veja que a esquerda é chamada de primeiro membro, né? A esquerda é a igualdade, e a direita é chamada de segundo membro. O 4R mudou de membro? Mudou. Ele estava no segundo e foi para o primeiro. E se mudou de membro, ele muda de sinal. Não era mais 4R, então nós vamos ter agora menos 4R. Tranquilo? Já aqui eu coloco os números que não têm letra, os termos independentes. Tanto o 18 quanto o 6. Agora eu verifico, mudou de membro? Ora, o 18, ele permaneceu no segundo membro. Ó, ele era segundo membro e ficou no segundo membro. Quando ele faz isso, ele mantém o sinal. Se ele não tinha nenhum sinal aqui do lado, ele era mais. Então ele vai ficar sem sinal porque ele vai continuar mais. Porém o 6 não. O 6 ele era primeiro membro e foi para o segundo membro. Não tem nenhum sinal aqui, então ele era mais. Se ele era mais e mudou de membro, ele muda de sinal. Vai ficar menos. Ok? Então, eu olho a questão dos membros. Quem mudar de membro, muda de sinal. Então, eu tenho menos 4R igual a 18 menos 6 dá 12. Positivo, porque o 18 é maior. Agora aqui, a letra não pode ficar negativa. Eu sou obrigado a botar um menos 1 aqui. Eu vou ter que 4R é igual a 12. Logo, R é igual a 12. O 4 aqui está multiplicando. Veja que no início aqui eu estava multiplicando. Então eu vou ter que passar para o outro lado. E eu passo para o outro lado sempre o oposto. Ou seja, eu passo para o outro lado dividindo. R é igual a... perdão. Que faltou uma coisinha aqui e quase atropelo. Quando eu boto aqui esse menos 1 aqui, ele tira o menos do 4, mas adiciona o menos no outro lado. Então aqui vai ficar menos 12. Agora sim, R é igual a menos 12 dividido por 4. R é igual a 12 dividido por 4 dá 3. Então R é igual a menos 3. Se você teve dificuldade daqui para baixo, seu problema não é com o termo geral da PA, seu problema é com a equação do primeiro grau. Então, se você tiver esse problema aqui, mandem mensagem para mim, porque aí pode deixar até no comentário aí, professor, eu estou com problema na equação do primeiro grau, ou seja, dessa posição aqui para baixo, melhor dizendo, daqui para baixo, você está com problema da equação. Se você conseguiu armar isso aqui no início, então você conseguiu entender o termo geral de uma PA. Continuando aqui, gente, então a gente já viu essa questão aqui, vamos para a próxima. Tem uma outra fórmula aqui que a gente pode utilizá-lo, que necessariamente ele não dá o primeiro termo, ele dá um termo AK aqui, em vez do primeiro termo. E aí a gente, para não perder tempo usando aquela fórmula e a da razão, a gente pode usar essa outra fórmula aqui. Como assim, professor? Diferente da primeira, que ó, é bem parecidinha, ok? Quanto aqui que ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aqui eu tenho AN é igual a AK mais N menos K vezes R. Então, a grande diferença aqui é que eu não estou usando o primeiro termo aqui. Quando é que eu vou usar essa fórmula? Lembra que eu falei? Para você utilizar essa fórmula aqui, você tem que saber as variáveis, quase todas, com exceção de uma. Então, aqui eu tenho quais variáveis? Eu tenho AN, eu tenho AK, eu tenho N, eu tenho K e eu tenho R. Então, para eu descobrir aqui, eu tenho que saber pelo menos 4. Eu tenho 5 variáveis. Para eu conseguir usar essa fórmula, eu tenho que ter as outras 4. Não importa se vai ser a N, a K, N, K ou R. Para eu descobrir pelo menos uma delas, eu tenho que usar as outras 4. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que são esses valores. Eu vou ter dois valores que não é A1. Eu vou ter um, por exemplo, aqui. Perdão, aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa questão aqui, ó. Determine o oitavo termo da PA, na qual A3 é igual a 8 e R é igual a 3. Primeira coisa, o que a questão quer saber? A8, né? Já que é o oitavo termo, ele quer saber A8. Porém, ele não me deu A1. Ele me deu quanto? A3. A3 vale 8. Ele me deu o valor de R. R vale menos 3. Quando eu tenho aqui N e K, vai ser o seguinte. N é sempre o maior termo do Azinho. Então, se eu tenho um A8 aqui, então N é 8. Por quê? Porque o outro é 3.
Ele é menor. Então, aqui nós temos n igual a 8. Já o valor de k vai ser o menor dos dois. Então, dos Azinho, quem é o menor aqui não é 3? Então, k vai ser 3. E aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Das 5, eu tenho o valor de 4, não tenho? Se eu tenho o valor das 4 aqui, então eu consigo encontrar a quinta, que eu não sei. E aí, basta substituir na fórmula. A fórmula me diz o seguinte, que AN é igual a AK mais N menos K vezes R. Quem é a N? A N é o A com maior termo. Então, aqui eu tenho A8. Já a K vai ser o valor que tem o menor termo, que é 3. Mais, quanto foi N? 8. Menos, quanto foi K? 3. Quanto foi R? Menos 3. Eu coloco esse parênteses para poder separar a multiplicação do menos do 3. E agora eu vou colocar os valores. A8 eu não tenho ele, que é o que eu quero descobrir. Então, eu vou manter o A8. Já a 3 eu sei que vale 8. Então, eu substituo. 8 menos 3 dá quanto? 5, que multiplica com menos 3. O próximo passo agora é fazer a multiplicação. Então, repito 8. 5 vezes 3, 15. Porém, negativo, né? Pois mais do 5 com menos do 3 dá menos. Sinais, quando são separados por parênteses, o que é que a gente faz aqui? A gente mantém o que dá no jogo. Sinais diferentes dá o quê? Dá mais ou dá menos? Dá menos, né? Sinais diferentes dá menos. Então, menoszinho aqui. A8 igual a 15 menos 8, 7. Sem sinal, quem seria maior? O 15 é o 8. O 15 é maior que 8, né? Então, eu pego o sinal dele. Logo, eu tenho aqui A8 igual a menos 7. Então, recapitulando, a grande diferença dessa fórmula para outra é que na outra fórmula ele vai me dar A1. E nessa aqui ele vai me dar qualquer valor menos A1. Ele pode me dar um A3, um A4, um A5. E aí eu posso utilizar essa fórmula aqui. Mas para quem não entendeu ainda, eu vou botar aqui ó, uma do lado da outra e responder duas questões, mais dois exemplos, para demonstrar quando eu vou usar a primeira fórmula e quando eu vou usar a segunda fórmula. Aqui, ó. Vamos analisar cada situação aqui de quando utilizar. Então, no exemplo 1 aqui, sendo 47 o 10º termo de uma progressão aritmética e 2,75 a razão, calcule o primeiro termo. Então, ele quer saber o primeiro termo aqui. Eu tenho aqui nessa fórmula o primeiro termo? Tenho. Nessa fórmula aqui eu tenho o primeiro termo? Não, não tenho. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é, das duas fórmulas, qual eu vou ter a variável que ele está pedindo? Veja que aqui ele está pedindo quanto vale o primeiro termo. O primeiro termo é A1. Como é que eu vou utilizar essa fórmula aqui se eu não tenho A1? Não tem como eu chegar nela. Então, já me denuncia que eu vou querer usar a primeira fórmula. Mas vamos analisar aqui. Olha, ele quer saber A1. Ele me deu a razão? Me deu. A razão é 2,75. Ele me deu o 10º termo, ou seja, ele me deu o A10, que vai ser quanto? A10 vai ser 47. E se N foi 10, aquilo vai ser 10. Então, perceba que eu tenho aqui o valor de R, eu tenho o valor de N e eu tenho o AN, que no caso é A10 nessa situação. Eu só vai faltar quem? Eu só estou faltando o A1. Nessa fórmula aqui, que eu botei A1, e na verdade não era A1, era AK, ok? Vou até riscar aqui. Veja que ele teria me dado o valor de R se eu fosse usar essa fórmula. Ele teria me dado o valor de AN, que seria um A10, 47, e o valor de N, no caso, seria 10. Mas ele não me deu AK, ele me deu A1. Então, eu não posso usar essa fórmula aqui. Okay? Eu ficaria faltando duas situações. E lembre, para eu descobrir o valor, eu tenho que faltar somente uma. Outra coisa, aqui não tem A1. Como é que eu vou achar A1 se não tem A1 ali? É como eu mandasse você ir buscar, sei lá, uma bola de futebol na Lua, sabendo que na Lua não tem bola de futebol. Então, não tem por que você fazer essa situação. Então, vamos usar aqui a primeira fórmula. Okay? Então, no primeiro exemplo, o exemplo 1 é dessa fórmula aqui. Vamos calcular. Substituindo os valores, então, a N é quem? É A10. Então, eu tenho quem aqui? A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes R. Quanto é A10? A10 é 47, é igual a A1 eu não tenho, vou repetir o A1,
mais 10 menos 1 dá 9, vezes R, que foi 2,75. Multiplicando primeiro, então tem 47, é igual a 1, mais, quanto é 2,75 vezes 9? 2,75 vezes 9 dá 24,75. Logo, menos A1, eu mudei de membro, ó, mudei de lado da igualdade, é igual a quem? A 24,75 menos 47, menos A1 é igual a 24,75 menos 47 é igual a menos 22,25. Não pode ficar negativo A1, logo, boto o menos 1 aqui fora, mudo o sinal de todo mundo lá dentro, quem tinha menos vai ficar mais. Como os dois tinham menos, os dois vão ficar mais. A1 é igual a 22,25. Logo, nesse primeiro exemplo, A1 é igual a 22,25. Vamos olhar aqui o exemplo 2. Mackenzie, a sequência dos números reais, 89, A, B, C, J, 45, o último termo, é uma PA cujo oitavo termo é. Ele quer saber quem? O oitavo termo. Vamos lá. Ele quer saber o A8. O que é que ele me dá aqui? Ele me dá o valor de A1, que é 89. Ele me dá o valor de A12, que é 45. Nessa questão aqui, eu não consigo usar essa primeira fórmula e nem a segunda. E por que isso? De vez de primeira para achar A8. Porque eu não tenho R. E veja, se eu falto R aqui, se eu falto R e falto, no caso, o oitavo termo, que seria AN, nesse caso aqui, eu não tenho como usar a fórmula. Nem essa primeira. Então, a gente tem que usar duas vezes. É uma questão até um pouco mais complicadinha. E eu espero que vocês entendam um pouco ela. Para poder achar aqui, eu ainda... eu terei que utilizar a primeira fórmula, mas não para achar isso, e para achar o valor de R. Por que isso? Vamos entender aqui. Ele quer saber, a gente quer, para poder fazer A8, precisa achar R. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode achar R primeiro. Para achar R, eu tenho que ter N, A1 e AN. Vou tirar até esse K aqui. Acaba que eu nem vou utilizar essa fórmula, mas paciência. Quem é R? Eu não sei, eu vou ter que achar ele. A1, ele me deu 89. AN, a gente vai utilizar ele como A12, que vai ser 45. Professor, A12, eu não estou vendo A12. Ora, aqui é o primeiro termo. Aqui eu tenho 10 termos. Esse aqui vai ser quanto? Concorda que vai ser o 12º? Porque depois do primeiro termo eu tenho 10 à frente, então 1 mais 10, 11. E o próximo será o 12º termo. O N sendo 12, então no caso aqui eu teria 12. Substituindo aqui, então, A12 é quem? A1 mais N menos 1 vezes R. Sabendo que esse N aqui é 12. Então, quem é A12? 45 é igual a A1, que foi 89, mais 11 vezes R. Logo, menos 11 R é igual a quem? A 89 menos 45. Eu mudei o R de lado da equação. Menos 11 R é igual a 89 menos 45 dá 44. R não pode ser negativo, boto menos 1. Onde tinha menos fica mais. Onde tinha mais fica menos. O 11 está multiplicando com R, eu passo para o outro lado dividindo. 44 dividido por 11, R é igual a menos 4. Agora que eu achei o valor de R, eu consigo fazer aqui, descobrir o valor do oitavo termo. Mas, de novo, como eu falei, eu acabei utilizando a primeira fórmula. Eu vou usar aqui só um quadrozinho aqui do lado, para a gente poder terminar essa conta, já que não está tendo espaço no slide. Beleza? Então, vamos lá. Quem é aqui o oitavo termo? Ora, eu quero saber o oitavo termo. Eu tenho A1, que vai ser 89. Eu tenho R,
que vai ser menos 4. Eu tenho n, que vai ser 8. Utilizando a primeira fórmula, nós temos que A8 é quem? É A1 mais 8 menos 1 vezes R. Quanto é A8? Eu não sei. A1 é 89, mais 8 menos 1, 7 vezes. Quanto foi R? Menos 4. A8 igual a 89 menos 7 vezes 4, 28. Eu já botei menos porque mais com menos dá menos. 89 menos 28 vai dar 61. Logo, alternativa letra C. Beleza? Eu queria aqui um exemplo para a segunda fórmula, mas acabei que não coloquei, e aí eu não ia deixar o exemplo sem fazer, e acabei fazendo agora. Mas eu utilizaria essa fórmula aqui se eu tivesse querendo achar A8 e tivesse aqui um A5, mais seria 8 menos 5, vezes um R. Lembrando que o K vai ser um valor que não é 1, o A não vai ter A1, vai ter um A qualquer outro valor, enquanto que o N vai ser o valor máximo de A. Então, se ele me dá numa equação A12 e A10, 10 vai ser o valor de K e 12 vai ser o valor de N. Lembrando que o maior índice sempre é para N e o menor é sempre para K. Espero que tenha entendido, ok? Vamos só finalizar aqui. Então, foi o que essa aula trabalhou. Essa aula trabalhou as duas equações para encontrar o termo geral, sendo essa aqui a mais importante delas. Aqui é basicamente uma, como posso dizer aqui, uma sequência, uma parte dessa equação, uma forma de encontrar uma outra equação. Mas se eu aprender somente essa, eu conseguiria resolver as contas. Essa aqui seria mais uma equação para poder facilitar nossa vida. Então é isso. Grande abraço e fui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? Valeu, galera. Tchau.